Boa tarde. Desde a sexta-feira passada que Cabo Verde voltou à situação de calamidade com quase todas as ilhas, menos a Ilha Brava, uma medida que tem por objetivo minimizar ou combater a propagação da Covid-19. Ontem, Cabo Verde teve um recorde diário de casos de Covid-19, com 417 casos. Hoje, neste momento, segundo os dados que nós recebemos, registra 367 casos novos de Covid-19. A ilha de Santiago tem, neste momento, 214 casos novos. A Praia é o município com mais casos hoje, 184. São Vicente, 61 casos. Santo Antão, 207. A cidade do Porto Novo, ou seja, o município do Porto Novo, na ilha de Santo Antão, destaca hoje com 15 casos novos. São Nicolau, 23, e há um óbito a registrar na ilha de São Vicente. Hoje, aqui neste programa Sociedade Aberta, temos como tema de conversa ações da fiscalização, tendo em conta esta pandemia que nós estamos a viver. Por isso, nós temos aqui conosco Vitória Veríssimo. Ela é do Serviço Nacional da Proteção Civil, quem cumprimentamos. Boa tarde. Muito boa tarde. Muito obrigada pela oportunidade. Nós agradecemos mais uma vez por estar aqui conosco. Obrigada. Nós é que agradecemos a oportunidade. E ao longo deste programa você também pode participar, já sabe, é só ligar para o número 594-9714, 594-9714, pode fazer agora, inscrever, daqui a pouco vamos retornar as ligações. Também na nossa página no Facebook pode deixar os seus comentários e questões. Este programa também é transmitido no Facebook da RTC e através da TCV Internacional. Vamos então, ao longo deste programa, o nosso objetivo, Vitória, é percorrer o BO que saiu na passada sexta-feira, falando sobre a situação da calamidade, as medidas que estão a ser adotadas. Primeiro eu gostaria de saber como é que estão a decorrer as ações da fiscalização um pouco por todo o país, das informações que tem, tendo em conta que vem do Serviço Nacional de Proteção Civil e Bombeiros. Sim. Como disse muito bem, com o aumentar dos casos em Cabo Verde e da implementação da situação de calamidade em todas as ilhas, aumentamos também a fiscalização. Essa fiscalização é feita pela equipa multidisciplinar, que já existe desde o ano passado, desde junho do ano passado que a equipa multidisciplinar existe. Neste momento estamos a fazer o reforço dessa fiscalização. Começamos na cidade da Praia, que é onde nós começamos com mais intensidade até agora, com as fiscalizações durante o dia, a nível do patrulhamento, da utilização de máscara, do reforço nas instituições de implementação das medidas sanitárias, que muitas já tinham implementadas, mas que houve um descuidado na continuação dessas implementações e dessa obrigatoriedade das pessoas cumprirem essas medidas. Na cidade da Praia, neste momento, estamos com essa fiscalização. Na cidade de São Filipe, um pouco por todo o Cabo Verde, nós estamos com essas medidas implementadas. Eu estou a falar da cidade da Praia porque era onde eu estava. As equipas são feitas pela ERIS, Proteção Civil, a IGAI, a IGT, a fiscalização da Câmara Municipal, das Forças Armadas e da Polícia Nacional. É a equipa multidisciplinar para ver a implementação dessas medidas. A fiscalização diurna, noturna também, para o cumprimento dos horários de encerramento dos locais de diversão, como bares e restaurantes, porque também neste momento os bares lá onde têm que fechar às 9 da noite, às 21 horas, e os restaurantes até às 23 horas. Mas os restaurantes também têm que funcionar no regime estritamente de cumprimento a nível sanitário. Mesas separadas, os clientes têm que estar sentados e cumprir todas as medidas de não retirar a máscara, menos na altura do consumo da refeição, e se levantar da mesa, utilizar sempre essas máscaras. Então, nós estamos num reforço dessas medidas, alertando sempre para os operadores para tentarem, sempre que possível, impor essas medidas aos clientes. E como é que tem sido a reação dos cidadãos? Os cidadãos estamos todos preocupados, porque neste momento estamos com vários casos, temos óbitos todos os dias. E o que é que nós sentimos é que há uma certa preocupação do cidadão nesse sentido, de ver implementar essas medidas, da intensificação da fiscalização, sim, exatamente para ver se nós conseguimos diminuir ou pelo menos evitar
o número de mortes, porque se nós todos estivermos cientes do cumprimento dessas medidas sanitárias, se nós todos, cada um de nós, fazer o respeitar dessas medidas sanitárias, conseguimos, pelo menos, travar esse aumento diário do número de casos positivos. Uhum. E os operadores económicos, como é que têm reagido também? Os operadores económicos, o que é que nós tentamos? Nesta fase estamos a fazer a parte da sensibilização outra vez. Ainda sensibilização, um ano depois de estarmos nesta pandemia? Nós temos sempre que fazer a parte de sensibilização, nós temos sempre que chamar a responsabilidade, mas também atuando em conformidade com a lei. Isso também, não descuramos essa parte. Quando há um incumprimento da lei, da parte dos operadores, a lei é aplicada, entra a IGAI, faz os autos de acordo com a infração do operador e o processo é seguido o seu trâmite normal. Em relação ao nosso trabalho, o que nós tentamos sempre é ver se as medidas estão a ser implementadas. No caso, por exemplo, de um operador que já tem um selo de conformidade sanitária, retiramos o selo. No caso mais grave, já o retirar do selo, a suspensão da atividade para implementação e para o reforço dessas medidas. E há sempre um trabalho pedagógico que nós temos que fazer, porque nós sabemos que os operadores económicos estão sufocados durante toda essa situação pandémica, sempre muito, muito, muito sufocados. Nós temos em mente isso, nós temos em atenção isso, mas também não podemos descurar a lei. Temos que fazer cumprir. Estamos em estado de calamidade. A ideia é para que as medidas sejam mais fortes, mais duras, maior fiscalização. No passado fim de semana, no dia 1, nós vimos um restaurante aqui em São Vicente a promover matança de porco, convidar as pessoas a lá estarem e havia muita gente neste espaço. A ideia que se tem, eu estou a falar do que eu vi e do que eu sei, pode acontecer num outro sítio diferente. A ideia que nós temos é que a fiscalização não está assim tão forte a acompanhar as medidas que são duras. A fiscalização sempre existe, mas é o que nós costumamos dizer às pessoas, nós não conseguimos estar em todos os lugares ao mesmo tempo nessa fiscalização. Então nós solicitamos às pessoas que, ao terem conhecimento dessas situações pontuais, que façam a denúncia para a polícia, mesmo através do 811-12, porque essas informações acabam sempre por chegar à equipa de fiscalização, e temos sim a fiscalização e temos sim as autoridades a comparecer no lugar e ver qual é a situação. Uma coisa é ter se é um restaurante que está a promover um almoço e esse almoço está assim a respeitar as medidas sanitárias, é uma situação. Mas se houver aglomeração, se houver o não cumprimento das medidas sanitárias, este é um outro Porque as pessoas têm que ter atenção à dimensão do espaço. Exatamente, a dimensão do espaço. Essas medidas, em termos da dimensão do espaço, da colocação, da disposição das mesas e cadeiras, do espaço mesmo, continuaram exatamente as mesmas. A higienização à entrada, esses cuidados continuaram. O que nós pedimos sempre aos operadores é para manter esses cuidados, não é relaxar. Porque ao relaxar essas medidas, ao relaxar esses cuidados, o local torna-se um foco de contaminação para várias pessoas, porque sendo um sítio público onde as pessoas vão ter várias trocas de pessoas a frequentar o mesmo espaço, é um lugar que passa a ser um foco de transmissão. Restaurante, por exemplo, que tem alguém ali a servir sem máscara ou ali no balcão sem máscara, o que é que acontece com este restaurante? Pode levar à suspensão da atividade, a suspensão temporária da atividade. E depois, claro, o operador vai ser enquadrado de acordo com a lei vigente, neste caso a IGAI ou mesmo a Polícia Nacional faz o auto de contraordenação, mas podemos encerrar, suspender imediatamente o local, porque a não utilização de máscara de uma pessoa que está no atendimento público ou privado, numa altura de pandemia, onde já temos um ano com essa situação, é no mínimo inadmissível. E as sanções estão a ser aplicadas também? Tem essas informações? Sim, as sanções são aplicadas, o processo é enviado e é feito pelos serviços competentes, segue o trâmite legal, agora se for para o tribunal é esperar os resultados dessas atuações. A nível do cidadão comum,
que também recebe a multa por não utilização da máscara facial em determinadas circunstâncias, também está a ser aplicada, mas pela Polícia Nacional, que é a autoridade Alguém me que faz disse, isso. quando nós estávamos a conversar sobre este programa e íamos falar de ações de fiscalização, que não conhece ninguém, que numa cidade onde temos muita gente a não utilizar máscara, não conhece ninguém que tenha recebido uma coima por não utilizar máscara. Bom, os dados que a Polícia Nacional tem falam em números, têm números, e a Polícia Nacional está completamente competente para responder os números em relação à aplicação das Tem coimas. informações, por exemplo, do caso de São Vicente? Se há coimas, já foram aplicadas coimas? Já foram aplicadas coimas. Eu tenho, de agora não tenho, mas inclusive tenho dos últimos dados da Polícia, um dia de fiscalização noturna, que a polícia mandou-me. Eu teria que procurar aqui no blog. Sim, mas sim. eu posso Então vamos dizer... acompanhar o Presidente da República agora, que Okay. o Presidente assim, da República depois procura e nos avança com os números, porque o Presidente da República ontem, numa declaração à imprensa, exigiu fiscalização e disse para os incumpridores tem que haver sanções. Para mim, o fundamental é que as medidas que forem decretadas sejam de facto cumpridas. E, portanto, tem que haver efetiva fiscalização das medidas. Eu continuo a dizer que a prioridade, neste momento, o Governo decretou o estado de calamidade, isto é, aumentou o nível de prevenção e de combate às medidas. A palavra de ordem para mim é fiscalizar, fiscalizar, fiscalizar e, se necessário, sancionar os incumpridores. Tem que ser assim. E, portanto, eu acho que tem que haver um aprimoramento constante na coordenação das atividades de prevenção e combate à Covid. Tem que haver uma efetiva coordenação e articulação de todas as entidades que participam nessa, isto é, proteção civil, saúde, polícias, uma articulação cada vez mais perfeita e, sobretudo, uma articulação que combine a comunicação, que é importante. Tem que haver, em meu entender, permanente comunicação adequada. Por exemplo, basta ir, eu fui ao fim de semana ao interior de Santiago, vê-se, por exemplo, que há muito pouco uso de máscaras. Há muito ajuntamento. Eu estive no Tarrafal o fim de semana e vi muitas, não sei como é que se chamam isso, aquelas pessoas que fazem festa, tipo piqueniques, ali nos rochedos, não é? Na mar, ali com panela, lume, música, baile, até às 10, 11 da noite. E tudo ali sem máscara, tudo ali ao monte. Quer dizer, isso, digamos, é a melhor maneira de fazer a propagação do vírus. Portanto, tem que haver fiscalização das medidas. Mas também uma comunicação permanente. Porque a ideia que eu tenho, quanto mais nós ouvirmos que é preciso prevenir, que é preciso ouvir máscara, que não pode haver festas, não podemos estar a ver ajuntamentos, nós interiorizamos isso. Sociedade Aberta, hoje aqui a observar para as ações da fiscalização, tendo em conta esta pandemia que nós estamos a viver e neste momento que nós estamos em situação de calamidade em quase todas as ilhas, a exceção da Ilha Brava. Lembrando que pode participar deste programa, é só ligar para 594 9714. 594 9714, pode inscrever agora mesmo. Daqui a pouco vamos retornar as ligações e pode tirar as dúvidas, caso tenha, sobre as ações da fiscalização. Ouvimos o Presidente da República agora dar exemplos de o que não se pode fazer e do que ele mesmo constatou no terreno. O que o Presidente constatou, outras pessoas também já constataram em diferentes sítios, por isso que nós temos esses números elevados de casos de Covid-19 aqui no país. Pois, porque as pessoas... Houve um relaxamento das medidas sanitárias a nível pessoal. As pessoas... Eu não sei se
porque estão muito há alguns meses atrás, muito assintomáticas, então as pessoas têm sempre a ideia que não acontece, ou que só acontece ao outro, e acabam sim por ter esses comportamentos de risco, nesse caso, como o Sr. Presidente teve a dizer, que era um grupo, provavelmente de amigos, não coabitam, não sei qual era a quantidade, mas provavelmente não são todos coabitantes da mesma residência, o que significa um foco para várias famílias, para várias comunidades, porque são pessoas que vivem em zonas diferentes, ou mesmo na mesma zona, acaba por ter essa multiplicação, por essa falta de consciência de que é necessário continuar com essas medidas fortes de utilização de uso de máscara, evitar aglomerações, ter o distanciamento social também em mente. E essas medidas nós temos que continuar sempre. E o Presidente disse, pronto, ele disse fiscalizar durante 3 vezes, sancionar também durante 3 vezes e comunicação. Entre as instituições, isso está a funcionar mesmo? Há uma comunicação entre as instituições que estão no terreno? Há uma coordenação e funciona bem? Sim. Todos os dias há uma reunião das chefias intermédias de todas as instituições. E dessas reuniões saem determinadas medidas que são enviadas para essas instituições que estão nas outras ilhas, que não estão na cidade da Praia, para os técnicos exatamente fazerem essa execução dessas medidas ou que saíram dessa reunião na mesma linguagem. Claro, adaptada à situação de cada sítio, mas a linguagem é a mesma. Essa coordenação sempre existiu e continua exatamente a mesma. Há essa equipa multidisciplinar que foi criada, então essa equipa e os dirigentes dessas instituições que fazem parte dessa equipa trabalham nessa coordenação conjunta. O INSP, o Instituto Nacional de Saúde Pública, que é o responsável para a parte da comunicação, tudo o que sai a nível da comunicação também, o INSP faz parte dessa equipa e essa linguagem a nível de comunicação também é a mesma para todas as instituições envolvidas na fiscalização. O que o Presidente diz muito bem, fiscalizar, é o que nós temos andado a fazer. Neste momento, nós vamos intensificar essa fiscalização. A proposta que nós trouxemos aqui para São Vicente é exatamente igual para todas as outras ilhas. Nós temos a fiscalização diurna do cumprimento das regras sanitárias e a atribuição do selo de conformidade sanitária às instituições públicas, privadas e aos operadores. Temos o patrulhamento diurno para a utilização da máscara, o cumprimento da utilização da máscara, a não aglomeração, ver se as pessoas pelo menos mantêm... Mas nos bairros vão estar mesmo nos bairros, porque às vezes na cidade você pode não ter isso. Na cidade pode ter aglomerações em frente às instituições ao longo do dia, mas à noite na cidade quase que não há movimento. As pessoas estão nos bairros. Em diferentes zonas nós temos o que nós chamamos aqui em São Vicente bercearia. São lojas que vendem bebidas alcoólicas que não deveriam estar a vender bebidas alcoólicas. Exato. Nós temos muito disso em São Vicente, o que dificulta muito o nosso trabalho, porque são em várias zonas, são em becos e casas pequeninas. Muitas das vezes o que acontece é que nós temos a equipa está em Monte Sossego e acontece na Madeiralzinho, por exemplo. A equipa desloca para o Madeiralzinho e vai para o Monte Sossego. E estamos nisso a noite toda. A equipa trabalha durante a noite toda nesse patrulhamento. Os bares, supostamente agora, nesta altura de situação de calamidade, têm que estar fechados às 9, às 21 horas, e a equipa, muitas das vezes, aliás, está mesmo depois das 11, da meia-noite, da 1, ainda 2... fechar bares? A fechar bares. Há 2 meses atrás, nós tínhamos o patrulhamento noturno e chegávamos em determinadas circunstâncias de pessoas aglomeradas em sítios, a fumar xixa, que é outra coisa também que eu não percebo como é que as pessoas não têm a consciência do risco e do perigo que se colocam. E ficam ali a trocar, não é? Não é só trocar, porque muitas das vezes o que muitas vezes já explicaram é que há uma, eu não sei como é que se chama, tipo uma boquilha, não sei, mas pronto, há um... Sim, só sei que as pessoas apanham aquilo e ficam a trocar só trocam o canudo, a mangueira, ou não sei como é que aquilo se chama, e depois o bico, às vezes podem trocar. Mas o ato de expirar e respirar
vai para dentro do recipiente, ou seja, o vírus fica dentro do recipiente. Não é só trocar a parte de cima, mas o vírus circula. Ainda hoje estive a falar com uma técnica que me teve a explicar exatamente desse risco, do respirar para dentro desse recipiente. Ou seja, se as pessoas estão na mesa e estão a fazer o uso da xixa, há probabilidade, se uma está contaminada, de contaminar todos. E em relação às máscaras, esteve a ver a questão das coimas? Sim. Por exemplo, eu não tenho as recentes, como eu já lhe disse, mas, por exemplo, no dia 10 de dezembro, houve 11 estabelecimentos, só numa patrulha, umas horas de patrulha noturna, 11 estabelecimentos abordados, 31 indivíduos também abordados na via pública, 8 coimas aplicadas de 1.500 escudos, que é a base da coima, vai dos 1.500, se pode ir até aos 15.000 escudos, polivalentes dispersados, recolhas de bicicleta, ou seja, a Polícia Nacional tem esses dados todos, do número de coimas. Então, se as pessoas têm dúvida nesse aspecto, a Polícia Nacional tem esses dados e tem aplicado coimas, sim, que é a polícia que aplica. Como eu disse que nós íamos percorrer o BO, ainda não percorremos, mas vamos começar agora. Pronto, aqui nesse BO que saiu no dia 30, que fala sobre a situação da calamidade, diz que são encerradas as instalações e proibidas as atividades coletivas de desporto, de lazer e de diversão. Pergunto, não se pode praticar futebol? Não, porque é de grupo. Porque as pessoas transpiram, há um embate nas pessoas. Não pode, futebol não se pode. Tudo o que é de grupo, neste momento, na situação E a fiscalização vai estar a percorrer estes espaços, porque pelo menos aqui em São Vicente, onde nós estamos e nós conhecemos, há esses recintos que estão a funcionar e, apesar de há muito tempo estar a dizer, mesmo no ano passado, em pleno estado de emergência, as pessoas iam lá jogar futebol e as pessoas dizem, não, vamos jogar futebol gachote. Sim, é essa falta de consciência que as pessoas têm, o que desgasta. Futebol ou outro qualquer, ou estou a dizer futebol porque... Sim, outra atividade de grupo qualquer, sim, eu sei. Estas situações é que desgasta as autoridades que estão a fiscalizar, porque todos os dias fazem, apesar de alguns polivalentes, por exemplo, ou recintos desportivos, que é da responsabilidade da Câmara Municipal e que a Câmara Municipal pode fechar esse recinto. Mas nós sabemos que há vários sítios onde não há uma vedação que dificulta a entrada das pessoas e as pessoas acabam por entrar. Há muitos que têm vedação, mas as pessoas têm chave na zona que vão lá aos fins de semana, fim da tarde. Exato. Acontece muitas vezes no fim da tarde, depois das 5 da tarde, é só percorrer vários bairros e encontrar isso. Exatamente, e muitas das vezes nós apreendemos a bola, porque muitas são crianças. O que é que acontece nesses quase assim, aprender a bola e mais? Sim, aprendemos a bola, fazemos a dispersão das pessoas, estamos algum tempo a ver se realmente há se foram todos para casa, mas normalmente são crianças, são jovens, não vamos prender as... Mas há adultos a fazerem isso? Há adultos a fazerem isso, nós também fazemos isso, fazemos a abordagem, falamos com as pessoas, quando há aplicação de coimas, há aplicação de coimas, mas isso é recorrente, nós temos que estar sempre a fazer isso. O que nós estamos a fazer agora é na parte da comunicação, feita com a Delegacia de Saúde, a coordenação é da Delegacia de Saúde, para fazer a sensibilização, trazendo as instituições, as associações locais, as associações desportivas, religiosas, comunitárias, todas as associações, formar as pessoas dessas associações exatamente para serem eles a passar as informações no bairro nos bairros e para estarem alertas a essas situações e, no caso de não conseguirem conter e controlar o uso dessas placas, sim, chamar as autoridades. Mas nós temos que estar sempre a pedir, por favor, para as pessoas cumprirem essas medidas. Nós temos também a questão das atividades artísticas, em princípio, que as salas nos eventos culturais tem que ter no máximo 150 pessoas. Uma sala que tem capacidade para 500 pessoas, se colocarem ali 200 pessoas, não pode. São 150 pessoas. Independente da capacidade. Sim. O que o BO diz é que são 150 pessoas. Exatamente porque são algumas horas, não é, que as pessoas vão estar. Também é esse o horário, que não pode ser muito extenso.
dentro dessa sala. Tudo isso são medidas exatamente para conter, para evitar a exposição demasiado tempo das pessoas em situações onde possa haver uma pessoa contaminada. Uhum. E agora temos aqui a participação do empresário Stefano Spalazzi, ele que fala sobre essa situação da calamidade e diz também de que forma que esta situação afeta as empresas dele. Nunca tinha muita escolha, era uma coisa forçada que o governo devia fazer. Agora, para voltar à normalidade, não tem só duas soluções. Vacinar e diminuir o mais rapidamente possível os casos de Covid. Nunca tem muita solução. Nós é um país que vive principalmente de turismo, então deve ser um Covid-free. Também acho que pode lançar uma ideia para o governo, como já faz muita nação, faz Cuba, faz a Iugoslávia, faz muita nação, que vai dar turista vai louco a fazer férias e pode louco vacinar. Isto também é uma ideia que o país, nós amigos cubanos, também este muito turista porque aprofitam louco de fazer vacina lá. Pronto, claramente este estado de calamidade foi uma coisa forçada. Como empresário, que devo dizer, de uma parte vamos sofrer bastante porque com o estado de calamidade tudo vai fechar mais cedo, o restaurante 11 horas / 9 horas. Mas pronto, quero dizer também que não é somente nós devemos pagar culpa, porque nós respeitamos, temos sempre fiscalização de gás, fazem um bom trabalho, vão sempre lhe espiar se tudo está bem distanciado. Mas também eu acho que devemos mirar também que em outro sítio, na frente do banco, onde no autocarro, não é somente nós, na festa privada, entre aspas, gachada, não? Depois de 11 horas, que vão fazer em aquele lugarzinho. Aqui o IGA deve realmente fiscalizar, porque lá que está um problema. Nós no restaurante, na atividade, onde tem nosso distanciamento, onde sempre estamos controlados, não? Isto é isso. Então eu espero que vá assim IGA uma fiscalização que é mais rígida, mas também depois de 11 horas, em que lugarzinho onde toda gente vai lá e toda gente sabe. A Sociedade Aberta observa para as ações de fiscalização, tendo em conta a situação de calamidade que estamos a viver em quase todas as ilhas, com exceção de Ilha Brava, tendo em conta também este número exponencial de novos casos de Covid-19. Temos que afirmar aqui que vários delegados de saúde, ainda ontem ouvimos o delegado de saúde na Boa Vista a dizer que há muitos jovens a precisarem de ventilação. Há muitos casos com jovens com sintomas e sintomas muito, muito graves. Ou seja, é necessário cada um fazer a sua parte. Vitória Veríssimo, nós acompanhamos agora este empresário, o Stefano Spalazzi, a dizer, pronto, que normalmente é no centro da cidade que recebem mais fiscalização e ele apontou alguns casos onde a fiscalização deveria atuar mais. Naquelas festas que acontecem depois das horas ou em casas particulares, que, pronto, apesar do governo dizer, e este BO dizer que as festas com grupo intrafamiliar, ou seja, com as pessoas dentro da minha casa, a minha família, nós em casa, nós é que moramos juntos. Tem que ser porque as pessoas dizem, não, é minha família, é minha mãe, é minha avó, é o meu tio, mas vocês não moram juntos, né? É isso que as pessoas têm que entenderem, né? Exato, é isso que as pessoas têm que entender e o senhor falou bem, são festas gachote. E o nome diz tudo, são gachote. E se são gachote, as autoridades não conseguem ter acesso a menos que haja uma denúncia. E outra coisa é que se é dentro de uma residência, nós não conseguimos entrar dentro da residência, obviamente, porque não tem que ter um mandato judicial para isso. O que nós fazemos é tentar identificar o dono da festa, o dono da residência, falar com ele no sentido de terminar com a festa, fazer a identificação do cidadão e depois acompanhar todo o processo. Depois tem que, no dia seguinte, ir responder à IGAI ou justificar perante a IGAI ou na Polícia Nacional que estava em cumprimento. Porque é realizar aquela festa, né? Exato, porque como diz, a intrafamiliar são as pessoas que nós vivemos juntos na mesma casa, não são as outras pessoas que sim, somos família, mas não vivemos juntos. E essas famílias estão noutras situações, estão noutros bairros,
noutras Aqui em casas. São Vicente eu tenho ouvido muitas pessoas a dizer nós criamos uma bolha. Eu já vi muita gente a dizer isso. Está sempre com a irmã, com o filho do irmão e esse grupo é que está junto. É uma boa opção isso? Não é uma boa opção, porque essa criança vai para a escola. E está em contacto com outras pessoas. Essa irmã vai para o trabalho, vai para a universidade, ou vai para as compras, está em contacto com as outras pessoas. E o que eu faço, por exemplo, e o que eu acho que as pessoas também devem fazer é resguardar o máximo, pessoalmente, e esse resguardo pessoal, percorrer toda a família com essa sensibilização do mesmo resguardo pessoal, de quando estarem nas escolas ou no trabalho, terem sempre em mente de seguir as medidas, escrupulosamente as medidas sanitárias, para terem esse resguardo, para si, quando vier para voltar para casa, conseguir tirar a máscara e estar num ambiente seguro o máximo possível, porque nós sabemos que nós todos estamos expostos ao vírus e nós todos podemos apanhar o vírus a qualquer momento, mas ao resguardar o máximo de resguardo possível, diminui, pelo menos nós esperamos diminuir esse contágio. Nestas determinações do Governo, dizem que permanecem encerradas todas e quaisquer atividades de lazer e diversão em estabelecimentos com espaços como dança. Nós temos os exemplos de clubes, pub dancing, noutros espaços públicos. Nós temos também que discotecas podem ser transformados em tipos bares, ou seja, podem servir comidas rápidas, podem funcionar até às 9 da noite. Pronto, isso, se houver um incumprimento, quem faz a fiscalização atua. Mas e numa festa privada, que nós estávamos a falar antes, quem é que faz a fiscalização? Da festa privada? Sim. Somos nós, fazemos a fiscalização. É isso que nós fazemos. Nós tentamos identificar o dono da festa ou o responsável da residência, o dono da festa, é identificado, pedir para fazer, porque neste caso, porque é numa residência particular, nós temos é que pedir para a pessoa fazer a desmobilização das pessoas, mas ele também pode recusar, porque a casa é privada. E se recusar? Se recusar, é isso que eu estou-lhe a dizer. A pessoa é identificada e depois terá que responder perante as autoridades o incumprimento da lei. E isso agora são aplicadas as medidas que estão na lei nesse caso. Mas a pessoa é sempre identificada e terá sempre uma punição por isso. Qualquer cidadão pode denunciar isso? Pode. Se tiver lá o meu vizinho a fazer uma festa, pode. Ou qualquer lugar, qualquer um pode ligar e fazer denúncia. Pode ligar, fazer denúncia de um incumprimento. Ligar para onde? Ao 132, que é o número da polícia, o 811-12, pelo número do IGAI também. Da IGAI também podem fazer essa denúncia, que a equipa deslocará essa residência exatamente para repor a normalidade, caso seja possível. Não, se for numa residência particular, nós não podemos entrar, a não ser que tenhamos um mandato judicial e que em mãos. Caso contrário, é isso, é identificar o dono da festa e ele terá que responder perante as autoridades. Temos um telespectador em linha, Sr. Luís Gomes, de São Vicente. Boa tarde. Boa tarde. Sim, nós gostaríamos de ouvir os seus comentários. Se tiver alguma pergunta também, esteja à vontade. Senhora, a sua pergunta. Proteção civil. Onde é que estava a proteção civil na comemoração às campanhas? Não quer proteção civil. Que tive mendiga, que tive carnaval, o povo fica triste e foi bom até ali, mas na campanha tive batucada com aglomerações. Onde é que está a proteção civil? Onde é que está a proteção civil na frente das eletras que lotação de gente? Cá tem proteção civil. Onde é que está a proteção civil na frente da banca? Onde é que está a proteção civil no autocarro? Onde é que tem a aglomeração de gente lá dentro do autocarro? Não pode ter a proteção civil. Onde é que está a proteção civil? Há dias que o senhor Vicente está, não mais nada foi resolvido. Onde é que está a proteção civil? Nós cidadãos, nos obrigados a pensar que a proteção civil, que tenta proteger nada. Minha ponto de vista, minha opinião, senhora, não dizer você, que a proteção civil, alguns casos, que te ganhar dinheiro de graça e o dinheiro do Estado e o povo é do Estado. Por isso, não sei você, esse programa aqui não tem sentido para a proteção civil. Proteção civil tinha começado a impor, mas não só nas lojas, nos bares, só tem razão. Lojas abertas, bares, não queremos outro direito. Mas a proteção civil tem que apanhar os peixes mais gordos.
É isso que não creio. Não creio que não creio ajuda, uma luta de nós todos, senhora. Uma luta, nós também, quando começamos a tomar aprendiz, nós também nos proteger também, no tipo de absoluto com proteção civil. Nós, cada cidadão, quando usa máscara, lava a mão, que é um tipo de absoluto, como se trabalha proteção civil. Nós só temos que fazer também aquilo que eu tenho que fazer. Muitas coisas, desculpa, muito sobre isso. Agora, muita questão, você respondeu onde eu estava, nesse momento, responder todas as coisas, não quero até as outras. Eu tinha algo mais forte que eu queria fazer. Obrigado. Está bem, Luís Gomes, nós agradecemos a participação. Comentários, Vitória? Sr. Luís Gomes, obrigada pela vossa participação. Às vezes você sabe, mas a Proteção Civil que tem autoridade para agir durante o processo de campanha eleitoral. Se lei tinha que ser remetido para a Assembleia Nacional e a Assembleia, então, estava mudar a lei para a Proteção Civil poder atuar na altura de campanha eleitoral. E que lá não temos competência, nunca tem competência para que lá. Em relação a portas de banco, a Eletra e outros sítios, quando você dizer que tem aglomeração, acho que o senhor deve compreender que nunca pode pôr um efetivo na tudo porta deste estabelecimento, de fazer um trabalho que é da própria instituição. Ou seja, a instituição preparou-te que as medidas sanitárias dentro da instituição para receber esse cliente. Mas tem que ter atenção que aporta também esses clientes. Então, as medidas sanitárias à porta é da responsabilidade do operador, ou seja, Eletra é ser responsabilidade manter as pessoas afastadas, tem sinalização na chão para pessoas poderem manter afastadas, que as pessoas também têm que respeitar aquela segurança privada que muitas vezes está na porta de pedir pessoas para afastar. Eles têm que respeitar aquela segurança e caso aquele lugar, aquela instituição que conseguir, aí sim ele tem que chamar autoridades, que é para a autoridade poder atuar em conformidade. Em relação ao autocarros também, desde sempre, foi reunido com operadores, que são operadores de autocarros, que é privado, e sensibilizar nesse sentido de ter esses cuidados do número de pessoas, evitar pessoas em pé dentro do autocarro, para ter aquele mínimo de pessoas que respeite, né? Para depender da dimensão daquele transporte, para respeitar aquelas medidas. Fiscalização tem existir. Não está a dizer você que não te trabalhar todos os dias, desde sempre, nunca te acreditar e que não te ganha um dinheiro e que nunca devia ganhar, não. Não te trabalhar desde sempre, desde a primeira hora. Claro que tem falhas, claro que tem erros, claro que nunca te pode estar em todo lugar, mas é do que não te fazer grinha assim. Para além de sensibilizar outra vez, pedir pessoas para cumprimento dessas medidas, sejam pessoas singulares, sejam as instituições públicas ou privadas, para manter que as regras, porque fiscalização existe sim, sempre existiu, ele quer parar de existir, é isso que nós temos que fazer agora, que é reforçar, talvez porque pessoas que estão efetivos na rua, passar essa ideia que a fiscalização não existe, mas a fiscalização existe. Também não tem lojas que agora têm que funcionar, espaços comerciais têm que funcionar até 8h30 da noite. Exato. E exato. Isso já está acontecendo mesmo na prática? Tem passado, tem fiscalizado, que é para esperar se isso está acontecer? Sim, que ela assim também é feita. A fiscalização noturna, que é responsável para fazer cumprir. Porque tem lojas, normalmente, espaços comerciais, está a funcionar até 10 horas da noite. Antes. E a última vez que não estava na situação de calamidade na São Vicente, tinha vários que funcionaram até depois de 9 horas. É aquele mesmo problema, não tem que ficar a andar sem estragos, não ficar a caçar. Ou seja, se fiscalização parecer, não está só a remar, não está só num constante incumprimento, exatamente porque é uma falta de respeito também para o nosso trabalho, porque nunca te podes estar em todo lugar, toda hora, nunca te podes olhar tudo. Um telespectador é que pedi ali para ele para ser identificado, ele mandar uma mensagem ali. Okay. Ele tenta dizer, por exemplo, ele está trabalhando na fábrica, se tem fiscalização nas fábricas, porque tem muita gente aglomerada dentro das fábricas e muitas fábricas que tenta tomar cuidado, que tenta tomar atenção. E não tem também um outro, é que dizer, numa oficina, tive 6 casos positivos de Covid-19,
essa oficina que tive denúncia. E pronto, eu me acaba a não informar as pessoas, pronto, que não tive também informar a Delegacia de Saúde, nome dessa oficina, que é para poder baixar. Exato, porque em relação Mas em a relação a fábricas, fábricas? sim, tem fiscalização na tudo, instituição públicas e privadas, empresas, tudo também exatamente para poder tomar selo de conformidade sanitária também. A fábrica ou a instituição poder solicitar aquele selo para a IGAI, através da plataforma, ou então na fiscalização não te passa lá e não te passar a pente fino para essas medidas sanitárias e a ser respeitado. Em relação àquela pessoa que dizer que lugares que seis pessoas infectadas e que teve denúncia, já que as pessoas vão para casa. Exato, já as pessoas vão para casa, mas eles continuam a trabalhar. Exato. A delegacia que eu estive lá, que foi informada a delegacia. Ou porque, e o que está a acontecer também é a própria pessoa, ele quer te dizer, a pedido do dono do espaço, ele quer te dizer que ele está a trabalhar num determinado lugar. Porque se ele dizer que ele está a trabalhar naquele determinado lugar, a delegacia tem que intervir. Para espiar, para fiscalizar, para fazer desinfecção, para pedir, para fazer higienização. Então, já não tem conhecimento de pessoas, assim foi na praia, da pessoa dizer-me, mas a mim, minha patrão dizer-me que não era para dizer que não está a trabalhar nessa loja. Exatamente para cativar isso. Ou seja, enquanto isso acontecer, se ele que chegar no nosso conhecimento, nunca está sabendo. Então, acabar por parecer que a fiscalização que existe. Não, nunca tem conhecimento. E é por isso que não está a dizer para pessoas fazer denúncia. Denúncia é anónima. Ele está a alertar autoridades para o acontecimento daquela situação, para não poder, sim, agir. Temos mais um telespectador em linha, agora o Sr. Alex, da cidade do Porto Novo, em Santo Antão. Boa tarde, Alex. Pronto, desistiu ou a linha caiu. Vamos tentar retomar esta ligação com Alex, que é um telespectador a partir da cidade do Porto Novo. Também, pronto, nós temos, já falamos aqui dos horários, que os bares têm que funcionar até às 9 da noite. Eu lembro da última vez, muitos estiveram a reclamar, dizer que porque é que o bar funciona até às 9 da noite e o restaurante pode funcionar até às 11 da noite. Porque o bar tem o uso da bebida alcoólica. Estão licenciados para o uso da bebida alcoólica. E nós sabemos que a bebida alcoólica influencia no estado de espírito, no humor, na desinibição. Mas o restaurante também tem consumo de bebidas alcoólicas. Mas é diferente. Uma coisa é uma pessoa beber um copo de vinho sentada à mesa de um restaurante acompanhado com comida, outra situação diferente num bar, no consumo de bebidas alcoólicas, que às vezes são bebidas bem mais fortes. E na segunda bebida já não tem a máscara, já não tem o distanciamento. São situações diferentes. E no bar a pessoa está mais relaxada pela característica do local. Então, por isso é que o bar é mais rigoroso, o horário é mais rigoroso exatamente por isso, porque são situações diferentes. Nós temos também a situação das praias balneares. Neste boletim oficial que foi publicado na sexta-feira passada, o governo já diz claramente em relação à Quebra-Canela e também à Prainha, na cidade da Praia, Exato. que devem funcionar das 6 até as 8 e deixou as outras praias para o INP. Pode-nos explicar esta razão? A dimensão da praia, da Prainha e Quebra-Canela, a dimensão da praia e a afluência das pessoas que vão a essas praias provoca rapidamente uma aglomeração. E foi constatado isso durante o fim de semana, principalmente, dessa aglomeração, porque está calor, porque as pessoas vão à praia, o que é normal acontecer, e essas praias rapidamente ficaram cheias de pessoas, claro, facilmente, porque as pessoas que estão na praia não estão com máscaras, ou muitas delas não estão com máscara. Por isso essa referência aqui diretamente no boletim oficial. Em relação às outras praias, fica a critério, sim, do Instituto Marítimo Portuário, a sua avaliação contínua, juntamente com as autoridades de fiscalização, é continuamente uma Sempre avaliar a situação. Avaliação da situação, se há, se não há, e sim, fazer a intervenção da proibição ou não das praias. Uma pessoa que for apanhada numa dessas praias, por exemplo, Quebra-Canela e Prainha, depois das 8 da manhã, o que acontece com ela? O processo é o mesmo. É identificado pela Polícia Nacional por estar em cumprimento,
também recebe ou coima direta no local ou então vai ter que responder perante as autoridades, dependente da situação de incumprimento que estiver. Uhum. O Presidente da República falou de um exemplo que deu na Entarrafal de Santiago, no fim de semana passado, que ele presenciou, que na Ilha de Santiago as pessoas dizem Bacaraca. Aqui em São Vicente, por exemplo, nós temos aqui na zona de Pedra, junto à Cabenaf, temos pessoas ali com panelas, principalmente fim de semana, domingo à tarde, vão lá para fazer a sua comida e com muita gente, as jovens ali, amontoado ali e pronto. Isto ainda, mesmo nesta situação, isto continua a acontecer. E vai deixar de acontecer assim que chegar a fiscalização, porque são identificados, vão receber multa, perdem os materiais que levaram, porque é apreendido, e terão que responder perante as autoridades. Então, eu acho que neste momento, sim, está calor, sim, nós queremos sair, nós todos queremos fazer isso. É sufocante estar com a máscara tanto tempo, eu percebo isso tudo, mas se o não cumprir, vamos demorar muito tempo nessa situação. E o pior é que leva à morte. E já temos todos os dias pessoas a morrer, todos os dias o sistema de saúde acabará por ficar extremamente sufocado, sem conseguir dar resposta para salvar vidas. Então, tendo sempre em mente que, mantendo sempre presente as medidas sanitárias, evita a morte de um familiar, de um amigo, de alguém que se conheça, ou mesmo que não seja ninguém que se conheça, não é preciso, temos de ter uma sensibilidade e empatia para com o próximo. É manter essas medidas sempre presentes e assim tentar o mais rápido possível voltarmos outra vez à situação de contingência e depois sairmos dessa situação. Uhum. E nós lembramos ao nosso telespectador, você que está connosco, se ainda quiser, pode ligar para 594 97 14 e dar a sua opinião, lançar alguma questão ou mesmo sugerir o que é que pode ser feito ainda para aumentar a fiscalização, para nós todos juntos diminuirmos os números de casos da Covid-19 e continuarmos a viver com essas restrições, com as medidas sanitárias que temos neste momento. Agora vamos acompanhar o Sr. Manuel Santos, ele é responsável de um restaurante familiar aqui em São Vicente, e dá a sua opinião sobre a situação da calamidade que estamos a viver em quase todas as ilhas. Não estou a concordar, sim. Não estou a concordar porque se a coronavírus ganha assim na São Vicente um bocado complicado. Mas não é porque me tenho negócio também que tenho que dizer que é um bocado concordar, porque normalmente tudo nós deve ficar prejudicado. Quando há estado de calamidade, tudo a gente fica prejudicado. Mas também quando há estado de crise, que a gente deve morrer e nunca tem assistência suficiente, que é para dar assistência das pessoas, então me estou a achar que esse estado de calamidade é boa coisa. A nível do horário, a horário de funcionar até 11 horas também me estou a achar bom, porque senão pessoas estão a fazer mantelada na restauração, e paródia, na porta de bar, mas tudo enquanto mesmo tem que falta, e me estou a achar também que a fiscalização tem que falta de fazer um cozinha de braço mais duro. Porque normalmente está a dizer que a gente bar tem que fechar 8 horas, restaurante fechar 11, mas mesmo de fechar 11 horas me cumprinhas o horário, e depois 1 hora de madrugada me estou a várias bar, tudo aberto, cheio de gente, porta fechada, inclusive não tem prova, não está passando, estou a porta fechada, cheio de gente, e aquela coisa assim de direito. Diz quando decretar primeiro estado de calamidade, tinha gente vai para layoff, mim nunca me tive layoff, me tinha no G7 funcionário. Não te pegas que nunca 15 mil desconto para mês, nunca não vai playoff, nunca me ajuda, porque é estática de poderes dar no estudo. Então, meio acordo que está de calamidade é bom, a gente tem que tomar medida, porque senão não tem que ir a nada, acaba ver a gente ficar um bocado complicado. Há gente que pode ser assim, e São Vicente pessoal que quer cumprir. Nada, absolutamente nada. Principalmente usar máscaras que te querer, mesmo aí no restaurante não te põe gente entrar aqui para usar máscara, lavar a mão obrigatório, não tem coisa de lavar a mão na rua, álcool gel na rua, álcool gel ali dentro, papel de secar a mão na rua, tudo enquanto, ainda mesmo assim é esforçado, máscara de graça, tem 3 caixas de máscara de espécies diferentes, para dar de graça que te querer usar máscara. Que está a dizer que tem que comer com máscara, mas não, a pessoa tem que comer, a pessoa tem que entrar, a pessoa tem que bater a mesa, depois chegar na mesa, retirar a máscara, fazer as refeições, depois tornar com a máscara. Uns te entender, outros que te entender, uns te dizer que tem corona, outros que te dizer que tem corona, uns te dizer que espera testar, outros te dizer que ele está a desfrutar, então, o pessoal é complicado. E o governo que tem poder pôr polícia
cara à porta de uma pessoa, um polícia. Acho que eles têm que tomar outra medida drástica. Mais ou menos. Nós estamos aqui a lançar um olhar para as ações de fiscalização, tendo em conta a situação da calamidade que estamos a viver em quase todas as ilhas, a exceção da Ilha Brava, já o dissemos aqui várias vezes, mas a Ilha Brava também está com muitos casos de Covid-19. Vitória Veríssimo, da Proteção Civil, nós acompanhamos aqui este senhor, o Manuel de Santos, do restaurante, um restaurante aqui na cidade do Mindelo, na zona de Xande e Alecrim. O que ele disse, ele está correto? Este senhor está a ser um exemplo do que é correto sim fazer. Tem um restaurante, tem as medidas implementadas, pelo menos é o que diz a peça, o que ele diz é que tem as medidas de higienização à entrada, tem máscara disponível, sim, as pessoas têm que ter máscaras até serem acomodadas na mesa. Podem falar, sim, com máscara quando estão sentados à mesa, retirar a máscara somente para comer. Este senhor está no exemplo, espero bem que ele tenha já solicitado o seu selo de conformidade sanitária para ter a visita técnica e sim ser atribuído, porque, segundo ele diz na peça, está a tentar respeitar todas as medidas. E como ele diz muito bem, se nós todos fazemos um bocadinho, nós conseguimos evitar essa propagação. Mas temos que ter, sim, tem que ser um esforço conjunto. Uhum. E o que é que as pessoas... Mas ele disse algo que algumas pessoas teimam em não querer, mesmo ele tem lá a máscara para oferecer, algumas pessoas teimam. Nesse caso, o que é que deve fazer? A pessoa está lá, quer vender também, quer que alguém entre no estabelecimento? Pois, ele é um operador económico, não é? Mas, pelo que eu percebi, é alguém que tem em mente essas medidas e que quer cumprir, sim, essas medidas. E nestas situações de um operador que quer respeitar na íntegra as medidas, é uma situação quase de educação do cliente. Não usa máscara, não respeita as minhas medidas, nós lamentamos, mas não pode ficar. Uhum. Apesar de, sim, de ser alguém que quer vender, obviamente. Temos um telespectador em linha da cidade do Porto Novo. Alex, boa tarde. Boa tarde. Sim, nós gostaríamos de ouvir os seus comentários, se tiver alguma pergunta também. A minha só me tem uma pergunta para fazer. Pode estar à vontade. A minha pergunta é assim. Boa tarde. Uhum. Esquecer a televisão nesse momento ali sim, vou concentrar-se no telefone, porque na televisão ele tem uma diferença de alguns segundos. Ok. Uhum. Será que usar máscara e álcool gel tem que impedir alguém de uma epidemia? De apanhar Covid? Alô? Sim. Pronto, não estamos a... Mas conseguimos entender e ele pergunta se uma pessoa, por exemplo, só máscara e álcool gel impede as pessoas de apanharem Covid. Ele disse epidemia, mas é Covid-19. Exato. Eu não sou uma profissional de saúde para responder com propriedade se impede ou não, mas é uma das recomendações exatamente isso, porque o uso de máscara evita a transferência de cutículas, sim, que podem estar infectadas de uma pessoa para a outra. A higienização das mãos é exatamente porque se esteve em contacto com um objeto que já previamente tenha sido infectado com o vírus por uma outra pessoa, ao higienizar as mãos e depois ao levar as mãos para o rosto e por outros objetos, evita essa transmissão. É a indicação que nós temos dos profissionais de saúde. E é essa a recomendação, sim, que é a utilização de máscara e higienização constante das mãos. Uhum. A equipa constituída, essa equipa multidisciplinar constituída por Proteção Civil, IGA, IERIS, outras instituições, fiscalizam também aquelas lanchonetes em carros que nós temos aqui espalhados por vários pontos da cidade e em zonas também? Sim, nós fiscalizamos essas situações, inclusive juntamente com a Polícia Nacional, para fazer a abordagem, porque são sítios de venda de alimentos. Uhum. E que, se for venda de alimentos, supostamente ficam até às 11 da noite. Uhum. Mas, se tiver a venda de bebida alcoólica, que não podem vender a bebida alcoólica, são imediatamente abordados. Mas eu estou a perguntar porque nesses espaços, à noite, ao final do dia, nós temos muitas aglomerações.
Ainda este fim de semana tivemos relatos aqui, alguém que nos contactou a dizer, por exemplo, na zona de Monte Sossego, ali há um espaço que havia muitos e muitos adolescentes, ali uma aglomeração assim por volta de 11 da noite, ou seja... Essas situações imediatamente têm que contactar as autoridades. É só fazer uma chamadinha para o 132 e dizer, olha, nessa zona, não precisa identificar, nessa zona está uma roulotte em incumprimento. E a equipa deslocar-se-á a essa zona exatamente para fazer a dispersão das pessoas. Sendo adolescentes é fazer a dispersão, é identificar a pessoa responsável da roulotte, ver quais são as medidas que a pessoa tem adotadas nessa roulotte. E sim, o procedimento é o mesmo, seja ele um estabelecimento fixo, não é? Um bar ou um restaurante fixo, seja numa roulotte. A abordagem é a mesma. E as coimas, o valor das coimas para o uso de máscara de 1.500 já? A 15 mil escudos. A 15 mil escudos. Sim. E normalmente é aplicado. Isso vai variar, é o agente é que vai avaliar para dizer qual é a situação que pode aplicar 15 mil? Não, os 1.500 escudos o agente pode aplicar diretamente à pessoa. E dependente da situação de incumprimento que tem que ser, então o agente terá os procedimentos da autoridade responsável que ele tem que seguir, provavelmente terá que preencher, terá que justificar qual era o incumprimento que a pessoa estava e sim a aplicação da coima de acordo com esse incumprimento. Neste momento, a base que tem sido aplicada são os 1.500 escudos. Há uma pessoa aqui também na nossa página a dizer se as pessoas não usam máscara é só não deixar entrar. Mas há muita gente a permitir em vários estabelecimentos que essas pessoas entrem. Então é pedir mesmo a esses operadores, a estes responsáveis de estabelecimentos que sejam extremamente rigorosos, porque ao não deixar a pessoa entrar uma vez, imagina a situação. Eu estou 2 horas numa fila para entrar numa instituição. Consigo entrar na instituição, ou pelo menos que consigo chegar à porta, não tenho máscara e sou barrada, eu não vou cometer o mesmo erro da próxima vez. Então, eu dar um exemplo. Se houver uma instituição, se houver um restaurante, se houver um operador qualquer, que sim, que a pessoa esteja sem máscara, não é permitido a entrada sem máscara. Obriga a pessoa, da próxima vez, a respeitar as medidas sanitárias se quiser frequentar esse lugar ou se quiser entrar nesse lugar da próxima vez. As igrejas também estão a ser fiscalizadas? Sim, as igrejas são fiscalizadas, também têm que fazer o respeitar do distanciamento nas alturas do culto, a higienização das mãos, o uso de máscara obrigatório durante toda a sessão que tiverem. E sim, também passam pela mesma fiscalização que qualquer outra entidade. E se encontrar algum membro na igreja sem máscara, o que acontece? É a mesma coisa. A pessoa é chamada, identificada, levará a multa. E a igreja não é fechada? É. Sim. Automaticamente? A igreja é suspensa a sessão automática. Qualquer estabelecimento, mesmo sendo qualquer confissão religiosa, que as pessoas estejam no mesmo espaço, porque é normal, se há uma situação de culto, são várias pessoas e as pessoas estão sem máscara, o sítio é imediatamente suspensa a atividade. E aquelas pessoas que dizem que não podem utilizar máscaras têm um documento médico a dizer que têm esse problema? Sim, isso está Mas está na lei. num espaço fechado com outras pessoas? Não poderá. Então não deve estar ali? Não poderá estar. Essa pessoa teria que estar o mais resguardado possível, porque se não pode usar máscara e tem um documento médico, é alguém que está numa situação de fragilidade ainda mais e está-se a expor num vírus que é completamente mortal. Então essa pessoa deveria resguardar ainda mais ou procurar a sua confissão religiosa, o seu ambiente de culto numa outra hora que não seja a hora da aglomeração, que seguramente estará lá alguém que possa falar, que possa orientar ou que possa fazer as suas orações, mas não no momento de aglomeração das outras pessoas. A partir de hoje vamos ter maior fiscalização na Ilha de São Vicente? Sim.
mais musculada. Teremos a fiscalização diurna do cumprimento das medidas, continuaremos com a fiscalização nos estabelecimentos, como já tem vindo a ser feito. Temos o patrulhamento diurno para o cumprimento da utilização de máscara facial dentro e fora das instituições e a não aglomeração. Teremos a fiscalização domiciliária, que foi algo que nós fizemos da outra vez também, nos meses de janeiro, fevereiro e março. Nós fizemos as fiscalizações domiciliárias para o respeitar das pessoas, porque há muitas pessoas que estão infectadas, não respeitam a quarentena obrigatória, saem à rua num claro incumprimento da lei. Então, temos essa fiscalização domiciliária e o patrulhamento e a fiscalização noturna também. Vitória Veríssimo, nós agradecemos a sua presença neste programa. Nós é que agradecemos a oportunidade. Mais uma vez, pedir às pessoas para o estrito cumprimento das medidas sanitárias para evitarmos mortes e travar a Covid. Muito obrigada. Tá, obrigado mais uma vez. E hoje neste programa nós estivemos aqui a falar das ações da fiscalização, tendo em conta esta pandemia da Covid-19 e a situação que estamos a viver neste momento. Já sabe, pode rever este programa nas nossas plataformas digitais. Também pode sugerir temas para nós estarmos aqui a discutir nas próximas edições. É só enviar e-mail para sociedade.aberta@rtc.cv. sociedade.aberta@rtc.cv. Fique bem, tenha muita saúde. Se preferir ficar em casa, sair só em caso de necessidade. Boa noite.